versículo 2 ao 8. E logo em seguida eu peço para você não fechar sua Bíblia, abrir em Lucas 9 também. Vamos ler a partir do verso 37. Amém? Você pode ler comigo. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou sós à parte ao alto monte e foi transfigurado diante deles. As suas vestes se tornaram... Perdão, eu quero pedir perdão à igreja. É Lucas 9, essa versão que eu quero. Lucas 9, 28. Eu até... Acho que na projeção eu tinha colocado errado. É porque, de antemão, posso falar para os irmãos que a mesma história contada, narrada, vista por dois ângulos diferentes. E essa versão, Lucas 9, 28, diz: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Preste atenção no 32, diz: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, ou seja, eles estavam com muito sono, ou até outras versões podem dizer que eles estavam quase dormindo ou dormindo, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Ao se retirarem, estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias, não sabendo, porém, o que diziam. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheu-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se. Naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. E aí eu peço a você para abrir em Marcos 9, verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um deles, entre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso por um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trai-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino clamou com lágrimas: eu creio, então ajuda minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tomes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu.
Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Pai, nós queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor a tua direção, pedir ao Senhor que o Senhor venha falar comigo, venha falar com a tua igreja, venha falar com os teus filhos aqui, e todos aqueles que, porventura, um dia receberem essa mensagem através das redes sociais, Pai, que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Você pode tomar seu assento. Amém. Então, eu acabei lendo essas duas versões que contam histórias sequenciais. Se você for lá em Marcos 9, a continuação do que nós lemos em Marcos é a mesma, né? Fala sobre a transfiguração, depois fala desse jovem, e Lucas também conta essa história, Mateus também conta a mesma história, mas eu quis trazer de propósito essas versões, porque existem pontos específicos que eu gostaria de abordar com a igreja. E o tema da mensagem é: qual o próximo nível, Jesus? Esse tema ele me foi dado no dia 12 de janeiro deste ano. Eu acordei e a primeira coisa que me veio à cabeça foi a transfiguração de Jesus. E aí eu acordei e peguei o meu telefone celular e eu escrevi alguma coisa lá, escrevi transfiguração. E qual o próximo nível, Jesus? E aí, em cima disso, o Senhor começou a falar comigo a respeito dessas coisas. E meditando um pouco, olhando um pouco a história dos discípulos com Jesus, nós já estamos próximo ao momento em que Jesus iria ser crucificado. Então, os discípulos eles já têm um baita conhecimento, muita história com Jesus, já tem muito caminhar com Jesus, já tem muito pó, né? E os discípulos eles já haviam experimentado diversos sinais, diversos milagres, eles foram testemunhas, eles viram muitas curas, muitas libertações. Jesus havia ensinado aos seus discípulos sobre oração, sobre jejum. Lá em Mateus 6 fala sobre isso. Jesus mostrou para eles que ele tinha poder sobre a natureza. E a gente vê isso quando Jesus acalma tempestades, quando Jesus anda sobre as águas. Jesus mostra o seu poder sobre a morte. Mateus 9, 23 a 26 fala da filha de Jairo. Os discípulos eles viram muitas coisas, eles viram os olhos sendo abertos, ouvidos sendo abertos, aleijados caminharem. Eles viram multiplicação de pães e peixes. Então, os discípulos eles estavam como se fosse numa escola. Eles estavam sendo preparados. E Jesus, na prática, os ensinava dia após dia. Não só na prática, mas Jesus também vinha e dava teoria. Nós vemos Jesus ensinando tantas parábolas, tantas coisas a respeito do reino de Deus, ensinando aqueles homens. Então, eles eram homens que estavam sendo preparados para receberem o reino de Deus em suas mãos, no sentido de, a partir do momento que Jesus morreu e ele foi ressurreto aos céus, a responsabilidade do reino ficou sobre aqueles homens.
sobre os 11, né? E mais tarde, Matias, ele incorporou os 12 apóstolos e outros homens que o Senhor usou de forma tremenda. Então, eu quero pensar com você sobre isso, que os discípulos, eles estavam cada vez mais mergulhando no Senhor. Existia todo um histórico. O momento não era só o momento da transfiguração. O momento não era só este momento que nós lemos aqui. A princípio eu quero falar dele. Se nós olharmos um pouco antes, nós vemos que Pedro, ele teve uma revelação vinda do próprio Deus, isso, palavras de Jesus para ele. Quando Jesus disse: quem eles dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro dá aquela resposta que é tão linda, tão perfeita, né? Tão bonito. Eu acho um texto de louvor ao Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, aí Jesus diz para ele e diz que foi o Senhor, foi Deus que revelou isso para ele. Foi o próprio Deus. Então, nós vemos que os discípulos, eles têm uma preparação. Os discípulos, eles presenciam milagres. Os discípulos, eles presenciam multiplicação de pães e peixes. Ele vê Jesus alimentando multidões, não só fisicamente, mas eles veem Jesus alimentando as multidões, saciando a fome, sede de justiça. Vem Jesus alimentando a multidão com a sua presença, enchendo os corações. E esses homens estão crescendo com o Senhor. Esses homens estão crescendo com o Senhor. E antes deles subirem ao monte da transfiguração, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Marcos 8:34, parte B. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E de antemão eu quero falar para você uma coisa. No que diz respeito às coisas de Deus, à vontade de Deus, o seu reino, não existe negociação. No que diz respeito a ser discípulo de Jesus, não existe negociação. E por que eu estou falando isso para você? Quando o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, aqui Ele está dando uma opção. Se alguém quiser vir após mim, aí eu tenho uma opção. Mas eu decidi caminhar com o Senhor Jesus. Aí Jesus vem e diz: negue-se a si mesmo. Ele não diz: se quiser, negue-se a si mesmo. Não. Ele diz: negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Ele não diz: se quiser. Diz: tome sua cruz e siga-me. Então, eu tenho aprendido, e inclusive falamos no grupo familiar na sexta-feira passada, que com Deus as coisas não são negociáveis. Com Deus as coisas não são negociáveis. Não existem meio termo com o Senhor. Não existe fazer as coisas do meu jeito. Não existe: vinde a mim como estás e permaneceis como estás. Interessante, durante essas 3 primeiras semanas, nós tivemos, a primeira pregação foi com o pastor Arão, e a primeira pregação falava: dá-nos mais este ano, Senhor, e falava sobre frutos, que nós devemos dar fruto, que o discípulo precisa frutificar. O Renato veio e falou sobre Lodebar, sobre Mefibosete, identidade, quem nós somos em Deus.
Somos príncipes e princesas do Senhor. E nós temos um banquete preparado na presença do Rei. Devemos sair do lugar de morte e estar na presença do Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada, o André trouxe para nós marca e caráter. Caráter e marca, não lembro quem veio na frente. Falando de transformação, que Deus ele quer transformar as nossas vidas, através das circunstâncias que nos acontecem dia após dia. Então, tudo isso aponta para eu deixar todas as coisas e seguir Jesus. E ao momento que eu sigo Jesus, eu devo negar a mim mesmo. Isso foi a palavra que mais ficou ressoando em mim. Negar a mim mesmo. Falar de não ao meu eu, às minhas vontades, aos meus pecados, aos meus achismos, aquilo que eu acredito porque eu aprendi, porque a escola me ensinou, porque a faculdade me ensinou, porque a vida me ensinou. E aí o que nós temos muito visto hoje é que o mundo que jaz no maligno, ele tem mudado e moldado de tal forma as nossas mentes, nossa forma de pensar, ao ponto de até aceitarmos o pecado, o erro, normalizando todas as coisas, jogando uma água fria em todas as coisas, naquilo que deveríamos não aceitar, não concordar. Muitas vezes estamos baixando nossas cabeças, esquecendo a vontade do Senhor. Isso eu não falo somente na igreja, mas dentro das nossas casas. Nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus ela não é negociável. O reino de Deus ele não é negociável. Se nós olharmos para todo o histórico da igreja, desde os primórdios, o Antigo Testamento, onde conta a história de quem eram os sacerdotes, por que tinham que ser descendentes de Arão, da tribo de Levi. Então, a vontade de Deus ela é soberana sobre todas as coisas. Não podia outra pessoa chegar lá e fazer o que quisesse. Servir na tenda, servir no templo. Não. Existia um grupo específico porque o Senhor determinou que fosse assim. Ponto. Então, as coisas com o Senhor, elas não são negociáveis. Elas não são negociáveis. E aí, fechando esse parêntese, talvez nós retornemos a falar um pouco sobre isso mais para frente, nós vemos que os discípulos, eles estão experimentando coisas sobrenaturais, estão vendo milagres, estão vendo cura, estão vendo, enfim, os olhos deles, o coração deles estava cheio de ver coisas que o Senhor estava fazendo, o Senhor Jesus estava fazendo no meio da multidão, no meio deles, curando as pessoas. Enfim, os sinais de Jesus atraíam o olhar dos discípulos e das multidões. E aí, os discípulos, agora 3 discípulos sobem de nível, né? Por isso, esse tema, qual o próximo nível, Jesus? E o próximo nível, lá em Lucas 9, 28, nós lemos há pouco, diz assim: tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Subiu ao monte com o propósito de orar. E no rodapé da minha Bíblia, fala que eles subiram um monte que não se sabe exatamente qual monte, mas eles, historicamente, eles
buscam que região Jesus estava e tudo. E aí fala que esse monte ele tinha pelo menos 3.000 metros de altura. Eu disse, nossa, é bem alto. Então, é uma subida difícil. Não sei se chegaram ao cume do monte, enfim, não sei. Mas eles subiram neste monte para orar. Então, o propósito da subida foi oração. E algo que eu tenho falado muito, já falei outras vezes aqui, o Senhor ele não nos pede para fazer nada que Ele não tenha ensinado, não tenha exemplificado, não tenha nos dado condições de fazer. Como eu falei, Mateus 6, Jesus ele vai ensinar os discípulos a orarem. E aí a gente conhece o Pai Nosso, que tanta gente repete, todos conhecemos o Pai Nosso, Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. Então Jesus ele pega aqueles homens e diz, vamos subir comigo, a fim de orar, a fim de passar tempo em oração. Então eles sobem no nível do mar, fisicamente, eles estão subindo. E ali, algo interessante, eles começam a sentir sono. Eu achava que era só no Getsemane que eles dormiam. Quando Jesus estava ali orando, e ele lá com os discípulos estavam dormindo, e vocês não podem orar comigo nem por uma hora. E aí, aqui nesse texto também diz que eles estavam com sono, que eles estavam dormindo até. Mas Jesus ele estava firme no propósito. Jesus ele estava ali. Mesmo eles dormindo, Jesus estava ensinando a eles que se eles gastassem tempo diante do Senhor, eles veriam o sobrenatural de Deus. E aí eu acho esse texto lindo, porque é um momento que os discípulos enxergam a glória de Jesus, enxergam Jesus com vestes totalmente diferentes, com um semblante totalmente diferente, com uma luz que eles nunca viram, algo sobrenatural de Deus. E aí eu pergunto para você já viveu esse momento, já viveu essa experiência de ter um momento que marcou na sua vida, onde Deus falou fortemente com você, onde a presença de Deus era real ali naquele lugar? É claro que a presença de Deus ela é real em todos os momentos, porque nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas sabe aquele momento que o teu coração vibra, sabe aquele momento que os teus sentimentos são aflorados, que você sente até arrepios, enfim, que você sente de fato a presença de Deus ali naquele lugar, te abraçando, estando contigo, e você pensa por um momento, Deus, como é bom estar aqui, como é bom estar neste momento, neste lugar, na presença do Senhor, no teu colo, debruçado nos teus braços. Sabe este momento? Os discípulos viveram também, de certa forma, aqui neste lugar, onde eles viram a presença manifesta do Deus vivo, a presença manifesta do Senhor. E aí, esse momento é tão marcante para Pedro que ele, sem saber o que ele estava falando, nem porque ele disse, a única coisa que veio para ele foi dizer, Senhor, bora ficar aqui neste lugar, porque esse lugar é bom. Este lugar é o melhor de todos. Vamos construir uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo vem, envolve eles com uma nuvem de glória. E ali naquele momento, a boca do próprio Deus fala aos discípulos.
Esse é o Filho amado. Ouçam o que ele diz. Se nós formos olhar um pouquinho antes na história, como eu falei, Pedro havia tido essa revelação, ele teria tido essa revelação do Senhor, ele teve essa revelação quando Jesus perguntou e ele respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o que ele faz logo em seguida? Ele começa a dizer para Jesus que não era para ele morrer, porque ele ia lutar, enfim. E aí Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Então, Pedro, o que ele fez com a revelação que Deus deu para ele? Ele quis impedir o agir de Deus. Ele quis impedir o agir de Deus. E a revelação de Jesus ser o Cristo significava que ele era o Messias, o Salvador, o Libertador, aquele que haveria de vir para libertar, para salvar, para restaurar, para reconstruir o que se havia perdido. E aí Pedro, ele simplesmente quer impedir Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus que ele repreendeu Jesus quando Jesus estava falando da sua morte. E aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E aí lá na frente, o próprio Deus, eles escutam da boca do próprio Deus, dizendo: este é o meu filho, ouvi ele. Ouçam. Ouvir significa obedeçam, façam o que ele diz para vocês fazerem. Pedro, não é para você impedir o manifestar de Deus. Não é para você impedir a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela já era determinada, que Cristo viria ao mundo, que padeceria de dores. E a vontade de Deus, desde a eternidade, era restaurar nós, homens e mulheres caídos no pecado. Trazer para perto dele. Essa é a vontade de Deus. E não seria um homem que iria impedir. E aí Deus fala para ele: olha, escuta o que ele está falando. Não é você que vai mandar nele. Escuta o que ele está falando. Ele é o meu filho. Assim como eu revelei para você, Pedro, ele é o meu filho. E aí nesse momento, a palavra de Deus diz que eles ficam em silêncio. Jesus fala algumas coisas para eles, instruem a não comentarem com os demais sobre isso. E aí, mais uma vez, nós voltamos ao tema. Qual o próximo nível? Jesus. Os discípulos, próximo nível foi subir ao monte, experimentaram aquele momento que deve ter sido maravilhoso, na presença de Deus, na presença de Jesus. E aí, qual é o próximo nível? Descer do monte. Voltar, corpo a corpo, pessoas, vidas. Porque o Evangelho, ele não é feito só para nós estarmos no momento de glorificar o Senhor e achar que está tudo maravilhoso e esquecer das outras coisas, ao ponto de dizer: vamos ficar aqui. Vamos ficar neste lugar, porque este lugar é bom. É claro que é maravilhoso nós estarmos reunidos com os irmãos. É claro que é maravilhoso nós podermos estar num lugar diferente, onde nós podemos falar a mesma língua, onde nós podemos abraçar uns aos outros, onde o amor de Deus ele pode se manifestar no meio de nós. Isso é maravilhoso. Quantos aqui já participaram de retiros com a igreja? Eu não sei o sentimento que vocês têm ao participar de um retiro, mas o meu sentimento é de não querer mais sair dali do convívio dos irmãos. O meu sentimento é de querer estar sempre
junto com os irmãos, naquele lugar que muitas vezes é fechado, muitas vezes nós não temos tanto contato com o mundo exterior, digamos assim. Só algumas pessoas que saem, voltam para resolver coisas, alimentação, enfim. E aí as pessoas que estão ali dentro convivendo, é um momento que para mim ele é maravilhoso, ele é marcante, é um lugar que eu não gostaria de deixar, porque é um momento onde nós podemos ver o amor de Deus através da vida dos irmãos, onde nós não temos preocupação, onde nós não temos... onde o pecado ele passa longe de nós, porque nós estamos ali envolvidos num propósito, juntos, ouvindo Deus de manhã, ao meio-dia, à noite, à tardezinha, sempre existe alguma coisa, uma programação, falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus, e é um momento marcante. Só que a nossa vida como discípulos de Jesus não pode ser dentro de quatro paredes, fora do mundo. Porque quando Jesus ele orou, ele diz, olha, eu não peço que os tire do mundo. Então nós estamos inseridos aqui. Nós estamos inseridos no meio dessa sociedade, no meio deste bairro, no local do teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Nós estamos inseridos na nossa vizinhança, nós estamos inseridos nestes lugares. E o Senhor não quer nos tirar deste lugar. O Senhor, assim como os discípulos, Ele mostra algo maravilhoso para que nós experimentemos Deus, experimentemos a presença de Deus, experimentemos a glória de Deus. E aí nós voltamos para a nossa realidade. E a nossa realidade é estar próximo das pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. E aí nós descemos um nível. E aí a segunda história ela começa aqui. Quando os discípulos chegam perto, eles descem, né, do monte. E aí Jesus chega, já está meio que um murmurinho ali armado, e Jesus pergunta o que é que está acontecendo, né? E aí chegam para Jesus e dizem, um homem se levanta e diz, Senhor, eu trouxe meu filho para os teus discípulos, mas eles não puderam ajudar, eles não puderam expulsar os demônios que está nele. E aí, a princípio, eu acreditava que que também os três estavam ali, mas não sei teologicamente, não sou aprofundado nisso, mas eu acredito que os três desceram junto com Jesus. Quando chegaram, as coisas já estavam acontecendo ali embaixo. E aí Jesus, no meio daquele murmurinho todo, onde o pai do jovem chega com ele e diz, olha, se tu puderes fazer alguma coisa, Jesus, se tu puder, faz pelo meu filho. E aí eu fico pensando nas nossas vidas. Como tem sido o nosso testemunho diante das pessoas. Que Jesus, nós pregamos para aqueles que nos rodeiam, que nos cercam. Será que é um Jesus que se pode fazer alguma coisa? Ou é um Jesus que de fato faz Deus vivo, Deus poderoso, que tem todo o poder? Qual é a mensagem que nós estamos transmitindo para aqueles que estão perto de nós? Os discípulos aqui parece que transmitiram uma mensagem que, como eles foram lá tentar fazer e não conseguiram, de incredulidade aquele homem. E aí aquele homem chega para Jesus e diz, se tu puderes fazer alguma coisa.
E aí Jesus exclama e diz: se puder. E aí Jesus fala sobre fé. Se você crer, verás a glória de Deus. E aquele homem, vendo a autoridade de Jesus, começa a mudar no interior dele alguma coisa. E aí eu aprendo que não somos nós que fazemos a obra, mas é o Senhor. Mas nós carregamos o reino de Deus em nós. E através de nós, o Senhor faz muitas coisas. E aquele homem, naquele momento, ele diz: eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Aí nós podemos aprender que o Senhor, Ele pode nos ajudar na nossa falta de fé, na nossa incredulidade. Se você, nesta noite, está aqui, tem algum problema de crer no Senhor Jesus, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que Ele é nossa rocha inabalável, que Ele é o nosso Senhor, Salvador, que Ele é soberano, fale para Ele, assim como esse homem disse a Jesus: me ajuda na minha falta de fé. Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu quero ver o agir de Deus na minha vida. E é interessante ver que o Senhor está pronto para fortalecer a nossa fé. E no mesmo instante nós vemos que a fé daquele homem, ela foi fortalecida em Deus. De que forma isso aconteceu? Porque ele viu que o Senhor tem todo o poder. Porque ele viu que o seu filho, que desde a sua infância é acometido por aquele demônio, foi liberto. Foi liberto. Isso fez com que sua fé crescesse no Senhor. Isso fez com que sua fé fosse fortalecida em Deus. Então nós somos esses agentes do Senhor. E onde nós estamos, nós precisamos levar a mensagem de que Cristo pode todas as coisas. O Senhor, Ele pode curar, pode libertar dos vícios, pode libertar de todas as coisas, de todas as cadeias que aprendem você. O Senhor é o único que pode restaurar a tua vida. O Senhor é o único que pode restaurar a tua família. O Senhor é o único que pode restaurar a vida daquele seu amigo lá do trabalho, aquele seu colega da escola que você talvez saiba de alguma situação difícil na vida dele. Você tem levado Jesus para essa pessoa? Ou você tem ouvido o lamentar de alguém que chega com você, mesmo parecendo pedindo ajuda, e você é mesmo. Poxa, é difícil essa situação, né? Então, vai passar. O tempo cura todas as coisas. Ou será que você tem dito: olha, mas eu creio em um Deus, eu conheço um Deus que pode todas as coisas, que pode mudar a tua situação, que pode tirar você desse lugar onde você está, que pode transformar a tua história, que pode mudar a tua vida, que pode trazer libertação para você, que pode trazer resposta para as tuas dúvidas. Esse é o Deus que eu creio. Você tem levado essa mensagem a todos aqueles que estão perto de você? Ou você tem levado um Deus fraco? Um Deus que não pode nada? Porque o Senhor, que é descrito nas Escrituras Sagradas, é um Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder para fazer tudo, para mudar qualquer situação. Qualquer situação. Então nós
Eu olhando um pouco para a história dos discípulos, eu contei aqui que eles tiveram um intensivão com o Senhor Jesus, né? De aprender, de ver coisas, de ver milagres, de ver Jesus dominar sobre a natureza, dominar sobre a morte, ter tantos ensinamentos. E aí, estes homens, assim como você, como eu, está sentado aqui, quanto tempo você ouve falar das coisas de Deus? Quantas ministrações você já ouviu? Quantas pregações já chegou aos teus ouvidos? Quantas aulas de EBD você já participou? Então, tudo isso é um preparo do Senhor para as nossas vidas, para que nós não fiquemos parados, para que nós possamos viver nos níveis que o Senhor tem para as nossas vidas. E a minha pergunta para você é: que nível você está? Às vezes nós estamos no nível de estar aprendendo, de vendo as coisas de Deus acontecerem, mas tem um milagre de Jesus que eu acho muito interessante, que na multiplicação de pães e peixes, Jesus ele começa o milagre, e aí no final ele já dá para os discípulos dividirem, ou seja, eles participaram ativamente daquele milagre de multiplicação. Você pode ver isso nos textos. Eles não viram Jesus só distribuindo. Uma vez eu vi um pregador, ele falou que, no texto fala que sobraram 12 cestos cheios de pães. E aí esse pregador, ele falava o seguinte, claro que isso não é algo teológico, mas é meio que uma brincadeira dele, mas faz sentido. Ele disse que depois que os discípulos terminaram de alimentar todo mundo, eles ficaram brincando de fazer milagres, porque eles estavam vendo o negócio acontecer, e aí por isso sobraram os 12 cestos cheios de pães, né? Mas, brincadeira à parte, o Senhor, Ele te chama para ser ativo no reino de Deus. Para isso que o Senhor prepara você, para isso que o Senhor prepara a tua vida. Não é para você viver eternamente sentado num banco, sair daqui para a tua casa e não fazer diferença nenhuma onde você anda. O Senhor ele quer te levar para um próximo nível, de fazer diferença na vida daqueles que cercam você. O Senhor ele quer te levar para um próximo nível, algumas vezes de experimentar algo maravilhoso de Deus, e outras vezes de estar servindo, levando Jesus, levando um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode todas as coisas, que pode mudar qualquer história. Aqueles homens não deveriam ter dúvidas nenhuma em seu coração. Você já imaginou você presenciar um homem com a mão ressequida, e aí Jesus olhar para ele e curar aquele homem, de repente aquela mão cresce e fica igual a outra? Você já imaginou você estar perto de alguém morto, e Jesus vai lá, e de repente aquela pessoa está andando de novo? Você já imaginou você ver alguém que é cadeirante e de repente Jesus vai lá e você, com os teus próprios olhos, enxerga aquela pessoa se levantando, caminhando, tomando a sua esteira, né? Tomando a sua cama e indo embora? Você já imaginou alguém que era mal visto pela sociedade como endemoniado gadareno, e os discípulos foram lá, viram que ele era um homem terrível, que era cometido de coisas terríveis, e o que a sociedade ali fazia com ele era acorrentá-lo.
E aí, eles saem de lá, aquele homem são, ouvindo Jesus, totalmente transformado por uma palavra de Jesus. Então, aqueles homens não tinham motivos para ter dúvidas. E aí eu pergunto para você, você tem motivos para ter dúvidas de quem é o Senhor? Quantas coisas você já viu, já ouviu, já vivenciou, já experimentou milagres de Deus? Eu tenho história de milagres de Deus na minha família. Eu não vou contar porque senão eu vou chorar aqui. Mas Deus, ele fez um milagre na minha avó, um tumor na cabeça dela. Passou à vontade, então acho que eu consigo. Eu era adolescente na época, enfim, e aí a minha avó tinha fortes dores de cabeça e descobriu-se que ela tinha um tumor que era do tamanho de uma laranja, um limão, alguma coisa nesse sentido. E aí tem que operar, e o pós-cirúrgico dela poderia ser ela... Enfim, o médico, eu acredito que ele usou essa expressão, ela pode ficar retardada e tal, essas coisas. Porque na época se usava mais esses termos. Então foi esse o termo que chegou para a família. E aí, os irmãos, os filhos dela, né, meus tios, oração, muita oração, não sei o quê. E no dia da cirurgia, todo mundo foi para lá, ficaram na sala de espera, e oração, o médico saiu de lá. E aí ele contou o milagre. Não existiu tumor. Abriram a cabeça da minha avó e tinham um espaço onde o tumor estava. O médico viu isso e ele disse, como ele não acreditava em milagres, muitos médicos acabam tentando negar o agir de Deus pela medicina. Ele disse, eu não sei o que aconteceu, mas está aqui os exames de ressonância e tomografias e tudo que era preciso. O tumor estava lá nos exames. E aí, abrem a cabeça da minha avó, não tem nada. Então, Deus, ele atendeu ali a oração da forma que estava sendo pedido. E talvez a oração deles, eu era adolescente para criança, então não sei qual era o teor da oração, mas que era para dar tudo certo, para que ela não tivesse sequelas, para que as coisas não, enfim, para que ela voltasse para eles. E a minha avó voltou para eles com esse milagre de Deus. Eu acredito que aquele médico, aquela equipe que ali estava com ele, foi impactada pelo poder de Deus. Então nós temos motivos para crer no poder de Deus, crer no sobrenatural de Deus, não duvidar de quem Deus é. O Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. E no final dessa história, deste jovem, Jesus diz para os discípulos, olha, eles perguntam, né, por que nós não conseguimos, por que nós não podemos libertar aquele jovem e tal? Jesus diz, olha, existem demônios que só com jejum e oração. E aí eu volto para o texto que diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você quer experimentar o próximo nível de Deus na sua vida? Negue-se a si mesmo. Hoje na EBD foram feitas 3 perguntas. Por que orar? Deus responde todas as orações.
E por que é difícil orar? Alguns irmãos falaram aqui das suas experiências de oração. Se você não veio ao IBD hoje, você perdeu muita coisa. Você perdeu muita coisa. Participe. Semana que vem tem mais uma oportunidade para você. Participe. Cresça. Você quer experimentar o próximo nível do Senhor? Cresça. Gaste tempo com Ele. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O teu conforto de querer descansar um pouquinho mais. Eu sei que é corrido para muita gente. Talvez tenha alguém que venha do trabalho direto para cá, para o culto à noite. Mas se você está na sua casa e simplesmente quer descansar um pouquinho a mais depois do almoço, meu querido, negue-te a ti mesmo. Nega as tuas vontades. Porque a vontade do corpo é realmente descansar. A vontade do corpo é descansar. A palavra do Senhor, negue-se a si mesmo. E lá na frente ele diz, jejum, oração. Isso fala para mim de negar a mim mesmo. Fala para mim de intimidade com o Senhor. Jejum, negar o desejo da minha carne. Oração, intimidade com Deus. Gastar tempo com Deus. Investir tempo com Deus. E aí nós estaremos em um próximo nível. É onde o Senhor quer te levar. É onde o Senhor quer levar a igreja do Senhor que está reunida aqui neste lugar. Então digo para você, eu não sei qual nível você está. Nem todos nós estamos espiritualmente iguais. A palavra, ela inclusive exemplifica como crianças, né, que tem que dar um pouquinho de leite, não pode dar uma comida mais pesada, porque de fato o organismo da criança não está preparado para receber. Mas existem aqueles que já podem se alimentar de uma comida mais sólida, de uma feijoada, de um churrascão, né, Renato? Um negócio mais substancioso, de uma maniçoba. Eu estou salivando aqui. E espiritualmente nós somos dessa forma. Alguns crescendo na fé, tendo que ter o leitinho. E é por isso que você tem que estar aqui na IBD, para você ser alimentado. Por isso que você tem que participar do grupo familiar, para você ser alimentado, nutrido. É por isso que você tem que renunciar a você mesmo e ter seus momentos de oração, de busca ao Senhor incessante, de buscar uma atmosfera de intimidade com Deus, de ouvir a voz do Senhor. Eu sempre dou este exemplo. Hoje em dia não, né? Com um aparelho celular, quando alguém liga para você, já aparece o nome da pessoa, porque está salvo na sua agenda de contato. Mas quem viveu um pouquinho mais atrás, quando você tinha aquele telefone de fixo, né? O telefone de linha, enfim, quando alguém ligava, que era uma pessoa que eu já ouvi a voz várias vezes, já conversei várias vezes, na hora do alô, eu já sabia quem estava falando do outro lado. Então, eu costumo falar que com Deus é assim. Eu preciso ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. E em qualquer circunstância que Ele falar comigo,
eu vou conseguir ouvir a voz dele. Você imagina uma família foi à praia cheia, e de repente uma criança se perde. E aí, vou colocar o exemplo da criança e da mãe. Um começa a procurar o outro, e aí, praia está cheia, não consigo enxergar direito, e gritando o nome do filho, a criança escuta. Estão chamando o nome dela, mas ela sabe quem está chamando. Ela sabe quem está chamando. Ela sabe se é a mãe, se é a avó, se é o tio, se é o pai. Ela sabe quem está chamando. E quando a criança responde, estou aqui. Aqui aonde? Né? Os pais, quem está procurando aquela criança, sabe que é a voz do filho. Por quê? Intimidade. Porque conhecem a voz um do outro. É nesse ponto que nós temos de intimidade que nós temos que chegar com Jesus. É nesse ponto de intimidade que nós temos que ter com Deus. Ao ponto de, no meio da multidão, o Fernandinho, uma vez ele trouxe um exemplo aqui, que ele estava andando numa rua, acredito que era em São Paulo, não sei se era São Paulo capital, mas era no estado de São Paulo, e aí ele estava num alojamento, um apartamento, e estava muito barulho, ele desceu, porque ele queria ter um momento com Deus, e aí, onde ele estava passando era super barulhento, mas ele conseguia ouvir a voz de Deus. Ele teve uma resposta de Deus ali naquele lugar. Então a intimidade, gastar tempo com Deus, investir tempo com Deus, é ter intimidade com Ele. E aí, mais uma vez, eu quero pedir para você fechar os teus olhos aí onde você está e perguntar para o Senhor: qual o próximo nível? Qual o próximo nível, Jesus, para a minha vida? Eu não sei se você está nos visitando aqui nessa noite, se você tem dúvidas do que está sendo falado aqui. Quero dizer para você que essa mensagem é para você também. Se você tem dúvidas, se você quer saber mais sobre isso, procure um dos nossos pastores, procure um dos líderes, procure aquela pessoa que convidou você, para que as dúvidas sejam retiradas do seu coração. O Senhor, Ele não é um Deus de dúvidas. Ele é um Deus de respostas. Ele é um Deus que fala conosco. Ele é um Deus que muda a nossa vida, muda a nossa sorte, muda tudo o que nós pensamos. A palavra de Deus diz: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, que a nossa forma, o nosso formato não seja o formato do mundo, mas que a nossa mente seja transformada a fim de experimentarmos a presença de Deus, a fim de experimentarmos o sobrenatural de Deus, a fim de podermos subir com Jesus ao monte e vermos a glória do Senhor manifestada ali naquele lugar. Qual o teu próximo nível? Para onde o Senhor quer te levar? Você está preparado para onde o Senhor quer levar você? E eu digo sim, você está preparado. Porque teoria não falta para nós. Teoria não falta para a igreja do Senhor que se reúne aqui todos os domingos. Nós ouvimos falar do amor de Deus. Nós vivemos o amor de Deus aqui neste lugar.
Mas muito mais do que teoria, o Senhor, Ele quer te levar para a prática das boas obras, de ser um agente no reino de Deus, um agente de transformação, um agente de mudança, alguém que faz a diferença onde você está. E o Senhor quer que você seja esta pessoa, que leva não um Deus de dúvidas, ao ponto de alguém dizer, será que Jesus pode fazer alguma coisa por mim? Ou você precisa ser aquele que diz, o meu Deus pode todas as coisas. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode transformar a tua história. Eu costumo dizer que nós não podemos limitar o amor de Deus sobre quem quer que seja. Muitas vezes nós olhamos para pessoas e dizemos, esse aí não tem jeito. Mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele quem muda a história. Ele quem transforma vidas. É Ele quem reescreve cada história de vida. Te coloca de pé, em nome de Jesus.